Salve, salve, galerinha! Tudo legal com vocês? Eu sou o professor César Staudinger e nessa videoaula a gente vai aprender a contar os elétrons. Bom, inicialmente vamos conversar um pouquinho sobre dois conceitos fundamentais para a física. Conceitos de trabalho e de energia, tá? Para isso, vamos utilizar um modelo mecânico, que é um modelo que mais você vê no seu cotidiano. Imagine que na sua casa, tá? Você vai empurrar um corpo, qualquer corpo. Pense aí em um corpo e aí você vai empurrar esse corpo. E depois que tu empurrar esse corpo, tu percebe que esse corpo continua ainda se movimentando. Ele estava parado, tá? Tu deu uma empurradinha nele, deixou de empurrar e esse corpo continuou esse movimento e lá na frente parou, tá certo? O que você fez sobre esse corpo foi aplicar uma força, tá? Você empurrou, aplicou uma força. Porém, toda vez que você aplica uma força em um corpo e desloca esse corpo, você está realizando sobre esse corpo um trabalho. E realizar trabalho significa transferir energia. A sua energia muscular foi transferida para o corpo. Você transferiu parte da sua energia para o corpo. Você comprova isso fazendo esse movimento 275 vezes, que aí você vai ver que você vai ficar cansado. Então é a prova que toda vez que você faz esse movimento, você está aplicando uma força, realizando o trabalho, transferindo energia. No modelo mecânico é bem tranquilo de entender. Vamos imaginar que existe aqui um condutor elétrico, um corpo metálico, uma barra de metal, por exemplo. Bom, por ser metálico, existem vários elétrons livres dentro de sua estrutura. A estrutura de um condutor é recheada de elétrons livres, que são elétrons que estão nas últimas camadas da eletrosfera e, consequentemente, eles têm uma liberdade para se movimentar ao longo desse condutor. Mas aqui, eles estão no movimento que eu coloquei de movimento desordenado. Parado eles não estão, porque esse condutor tem uma certa temperatura. Se tem uma certa temperatura, tem uma agitação molecular. Mas eles estão no movimento desordenado. Imagine vários elétrons, um para um lado, um para o outro, um para um lado, para o outro, cheio de elétrons. De repente, alguém, e esse alguém chama-se bateria, vai organizar essa bagunça. Vai chegar lá e vai dizer, ó, vai todo mundo se movimentar num único sentido aqui. Sendo que o elétron não é um ser que vai escutar essa ordem e vai dizer, eu vou, tá? Não. Ele é um ser inanimado. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa fazer a mesma coisa que em casa você fez com o objeto. Aplicar uma força. Na verdade, não é tu quem irá fazer, é a bateria. A bateria vai aplicar uma força elétrica, porque essa bateria está recheada de cargas elétricas, então ela cria um campo elétrico nessa região. Então ela vai aplicar uma força elétrica nesses elétrons. Fazendo com que, olha o polo negativo dessa bateria, negativo repele negativo, os elétrons são negativos. Positivo atrai negativo. Então, na verdade, são duas forças. É uma de repulsão, empurrando esses elétrons, e uma de atração, chamando esses elétrons. Então, são duas forças, dizendo, tu empurra aqui, eu puxo, traz, pronto, acabou. Então, esses elétrons eles vão receber forças elétricas dessa bateria. Ah, então, prof, quando esses elétrons receberem forças elétricas, sobre eles serão realizados trabalhos, não é isso, prof? Exatamente. Do mesmo jeito que no teu objeto em casa tu fez. E aí, prof, na hora que essa bateria realizar trabalho sobre essas cargas elétricas, ela vai fornecer energia para essas cargas elétricas. Acertei, prof? Exatamente. E essa energia que esses elétrons vão levar, devido à força que eles receberam dessa bateria, é o que vai alimentar todos os eletrodomésticos que, por exemplo, estão ligados na sua casa nesse instante. Então, quando a gente tem um aparelho que está funcionando ligado à energia elétrica, na verdade, por esse aparelho estão passando cargas elétricas que foram impulsionadas pelo campo elétrico criado por essa bateria, por essa fonte, tá? E eles estão transportando energia para entregar para esses eletrodomésticos. Aí a corrente elétrica vem, passa por um aparelho de som, aí deixa um pouco de energia, passa por uma televisão, deixa energia.
Então, ela sai num fluxo ordenado dela, levando essa energia elétrica. Está aqui? Qual é o conceito de corrente elétrica? Fluxo ordenado de portadores de cargas elétricas. Ordenado por quem? Pela fonte. Pela fonte. Nenhum desses aparelhos funciona se você não ligar na tomada, que tem 2 pininhos, tá? Que seria o nosso positivo e negativo, tá certo? E veja que você tem que conectar os dois. Tem que conectar os dois. Não conecte um só não, que não dá certo não. Tem que conectar os dois. E ali, entre esses 2 pontos, existe uma diferença de energia, tá certo? E aí, essas cargas elétricas vão do ponto de menor para o ponto de maior energia, ou de maior para o de menor, dependendo de como você quiser fazer essa análise aqui, tá certo? Mas uma coisa é certa, elas vão se deslocar entre níveis energéticos diferentes. No seu cérebro tem o tempo todo isso daí, correntes elétricas, sinapses, descargas elétricas, o tempo todo. Ah, prof, por isso que às vezes, quando algumas pessoas sofrem derrames cerebrais, elas ficam depois tendo uns choques assim. Porque esses derrames, às vezes, fica um depósito de sangue nesse cérebro, tá certo? E esse depósito de sangue vira um fio condutor de descargas elétricas. Aí as células nervosas começam a se comunicar com mais frequência através desse fio formado por esse depósito de sangue, porque o sangue tem ferro, que é um metal, tá certo? E aí acaba tendo essas descargas elétricas, aí essas pessoas têm que reduzir a atividade elétrica, tá? Para tentar viver de uma forma mais saudável, mas tudo tem a ver com corrente elétrica. Isso é a corrente elétrica, que pode ser calculada a corrente elétrica. Existe um cálculo para ela. Existe um cálculo para a gente contar os nossos elétrons. Não é fácil, mas a gente consegue, através dessa equação, ter números, tá, suficientes para fazer os nossos aparelhos funcionarem com segurança. I é o símbolo de intensidade de quê, prof? De corrente elétrica. Tá? É o símbolo universal. I é a intensidade da corrente elétrica. Você calcula dividindo a quantidade de carga que vai fluir de maneira o quê? Ordenada, fluir de maneira ordenada durante um certo intervalo de tempo. Está aqui, ó, ΔT de tempo. Então, quanto mais cargas fluírem no mesmo intervalo de tempo, maior é a minha corrente elétrica, cuja unidade é Coulomb, que é a unidade de carga, C por S. S é segundo, Coulomb por segundo. Coulomb por segundo, que nós chamamos de Ampère, em homenagem a André-Marie Ampère, francês que foi um dos grandes cientistas que contribuiu para o estudo da corrente elétrica. Então, corrente elétrica e quantidade de carga pelo tempo. Prof, eu tenho aqui em casa uma caixinha tem uns certos botõezinhos pretos aqui que tem 20A, 15A, 12A. Esse A é o A daqui, prof? Exatamente isso, cara. Esse A dessa tua caixinha, desses botõezinhos pretos que a gente chama de disjuntor, tá? Esse A é ampere. Significa que naquele disjuntor, que é um dispositivo de proteção do teu circuito elétrico, estão ligados aparelhos que estão consumindo 15 amperes de corrente elétrica. Sei lá, um está consumindo 2, o outro 8, o outro 5. Tá? Então tem 3 aparelhos ligados naquele disjuntor, que no total dão 15 amperes. E por aí vai. Tá? Alguns aparelhos, por exemplo, precisam de disjuntores próprios, tá? Porque eles puxam muita corrente elétrica, então tu direciona o fluxo só para ele, fiações próprias, tá? Mas aquele A é exatamente a amperagem, exatamente a corrente elétrica, tá bom? A gente pode graficamente representar também nossa corrente elétrica em função do tempo. E uma curiosidade legal é que se te derem um gráfico da corrente elétrica em função do tempo, corrente elétrica em função do tempo, se tu encontrar a área desse gráfico, que pode ser a área de um triângulo, de um retângulo, de um quadrado, não há como a gente dizer como vai ser isso daí, tá? Porque cada aparelho tem um tipo de corrente elétrica, tá? Enfim, tem um quantitativo de corrente elétrica. Quando tu achar essa área aqui, tá bom? Você vai estar achando numericamente a quantidade de carga que está fluindo. Porém, é muito importante você saber que a corrente elétrica, ela é lenta. Prof, não, prof.
Na minha casa, prof, quando eu chego e ligo o interruptor, acende na hora. Como é que um negócio desse é lento? É lento. Pense assim, na fiação da sua casa existem milhares de elétrons lá que estão assim. Só esperando a ordem. Só esperando a ordem. Imagine que tem um aparelhozinho aqui assim e tem 50 milhões de elétrons aqui assim. Quando a ordem chega, eles chegam no aparelho. Eles não vêm de lá do fim do mundo para chegar até aqui, não. Não, não, não. Eles já estão no fio, sendo que eles estão no movimento o quê? Desordenado. Está aqui. A corrente elétrica tem baixa velocidade, da ordem de milímetros por segundo. Essas carguinhas elétricas andam milímetros a cada segundo. Mas sendo que são tanta carga elétrica que com certeza tem uma que está chegando num aparelho já. Tem uma não, tem milhares. Mas ela é pequenininha. Quem é rápida é a ação do campo elétrico. Aqui, ó, ação do campo elétrico que é rápido. A informação chega lá para ele e faz, trabalha elétron. Aí o elétron, opa, trabalhar. Chega rápida a informação para ele. O campo elétrico tem uma ação rápida, mas a corrente elétrica ela vai bem devagarzinho. Pense num congestionamento de carros, que o cara vai fazer aquela viagem, caramba, o feriadão, vai bem devagarzinho, bota a marcha, volta, mas o cabo vai. Mas o cabo vai, tá? A informação chega para o elétron lá, mas ela não chega, ela é muito rápida, mas o movimento desse elétron é um grande congestionamento. Tranquilo? Então, dessa maneira, a gente consegue contar, entre aspas, né, os elétrons que estão fluindo em um condutor, tá bom? Então, resumindo o que foi conversado nesse nosso encontro, a gente mostrou, te apresentou o conceito de corrente elétrica, que é o fluxo ordenado de cargas elétricas, e esse fluxo é impulsionado por forças, tá? Por ser impulsionado por forças, são realizados trabalhos sobre esses elétrons, transferimos energia para esses elétrons e essa energia é utilizada para alimentar todos os aparelhos, tá, que são ligados, que funcionam via energia elétrica, tá bom? Aproveita, tira uma foto desse quadro aqui, que ele está belíssimo, tá certo? E a gente se encontra na próxima videoaula. Tchau, tchau. Aquele abraço.